Olá, bom dia. Hoje nós estamos novamente aqui reunidos na comunidade Novo Olhar para os Sintomas. E a convidada de hoje é Rayane. Ela vai trazer sobre identidade, sobre como a gente se enxerga, qual relação isso tem com as doenças, né? Porque a gente é estudante, eu sou estudante da medicina germânica, psicoterapeuta, hipnoterapeuta também. Rayane também tem várias formações. E a gente sabe, através das ciências já comprovadas, que o jeito que a gente se percebe, as conclusões que a gente tem sobre a gente mesma, o jeito que a gente se descreve, tudo isso tem a ver com as nossas atitudes diárias, com nossas escolhas e impacta diretamente a nossa saúde física, emocional, psicológica, energética, né? Então, tem muita coisa bem sutil por trás das nossas doenças e que a gente não aprendeu na escola, a gente não aprendeu, porque a medicina da doença não mostra isso pra gente, né? E nós aqui, o Novo Olhar para os Sintomas é uma medicina da saúde para a gente olhar para a gente e descobrir como manter a nossa saúde, como não precisar ficar viciados em medicamentos, mas sim entender por que o nosso corpo faz certas coisas e o que a gente pode fazer para tornar o nosso fardo mais leve, né? Então, muito agradecida às convidadas que estão aqui também participando. Quem quiser abrir o microfone está liberado para dar suas contribuições, suas perguntas também, né? Mas quem vai ter a palavra hoje é Rayane. Primeira vez que ela está aqui comigo. Muito prazer, Rayane, te ver aqui de perto, te conhecer um pouco mais. Eu ainda conheço pouco do seu trabalho, Uhum, recente que a gente se conhece, né? Mas é uma honra verdade. te receber e esteja bem à vontade, tá? Então tá, Silvina, obrigada pelo convite, por essa oportunidade, né, da gente estar mostrando o nosso trabalho, da gente estar contribuindo e aprendendo, porque aqui eu aprendo direto com vocês. Às vezes eu não participo ativamente no dia, mas eu estou sempre assistindo os vídeos que vocês postam, né, estou sempre aprendendo ali com as dinâmicas que algumas fazem, eu acho muito legal. E obrigada novamente pelo convite, pelas meninas que estão aqui também, né? Hoje eu quis trazer um assunto, assim, bem dinâmico e bem simples, mas que tem um grande impacto na nossa vida, né? E eu sou assim, sempre que eu vou falar sobre algum assunto, eu gosto de trazer a base para qualquer outra coisa que a gente vai fazer. Então, hoje eu trouxe para vocês como que a nossa identidade, ela molda a nossa saúde, né? O que está por trás disso, como que isso pode influenciar, que doenças que podem surgir a partir disso. Porque é por meio da nossa identidade, como a Silvina trouxe, que a gente vai enxergar o mundo, que a gente vai enxergar a nós mesmos. Então, qualquer mudança que a gente vai fazer, né, seja a questão de alimentação, seja uma mudança na nossa vida, seja sobre, eu quero fazer exercícios físicos, quero mudar essa minha questão de mobilidade, tudo isso a gente fala muito sobre essas questões, só que muitas vezes a gente não se pergunta quem é a pessoa que está fazendo essas escolhas, sobre que base que ela age para tomar essas decisões, né? O que está guiando os seus comportamentos? Né? Por que você toma esse tipo de decisão? Por que você quer fazer essas escolhas? Então, tem algumas coisinhas por trás disso, né? E a resposta para esses conceitos é a nossa identidade. E a identidade, ela é baseada em alguns pilares, né? E um deles é a forma como você se auto-enxerga, né? A sua autoimagem, o que que você valoriza, o que que você acredita e a intenção com que você vive aquilo. Então, resumindo, seria a nossa autoimagem, os nossos valores, as nossas crenças e a intenção. São alguns pilares que constituem a nossa identidade. Então, vamos falar aqui do primeiro, que seria a nossa autoimagem, a forma como a gente se enxerga, que é muito mais do que você se olhar no espelho e ver o seu reflexo, mas é olhar interiormente, né? Como que você se percebe, como que você olha para o seu corpo, como que você olha para a sua mente, né? Para a sua inteligência, para a sua personalidade, a sua
capacidade de lidar com as situações, né, de lidar com os eventos. E aí a gente pode trazer depois os eventos traumáticos que a medicina germânica traz. Como que você consegue lidar com isso? Está relacionado com a forma como você olha para si mesmo. E essa autoimagem, muitas vezes, ela é formada na infância, com base naquilo que as pessoas falam de você, né, nas críticas, nos elogios, nas comparações, né, na forma como a gente recebe do outro. Então, quando você é criança, que você vai escutando, você vai formando uma imagem sobre você, do que os outros vão falando, né? E essa forma como a gente se enxerga tem essa relação com a família, com o nosso meio em si, né? A família, a sociedade, a nossa cultura, com a mídia, né? A mídia também, para influenciar a forma como a gente se enxerga, ela é terrível, né? E com os traumas que a gente vai vivenciando. Tudo isso vai formando aquilo que eu vou olhando para mim. Se eu não tiver firme a minha essência, não saber quem eu sou de fato, tudo isso contribui para modificar a forma como eu me enxergo, influencia nisso, né? Então, a nossa autoimagem, ela é um modelo interno que você constrói de você mesmo. É o E seu modelinho que você vai a olhar e se mídia vai enxergar. reforçar muito essa imagem um tanto negativa que a gente já constrói na nossa Distorcida, né? infância, né? Porque na É, infância a gente se educa, se vê como competindo o tempo todo com nosso pai, com nossa mãe, com nossos irmãos, competindo por atenção, por necessidades não atendidas. E a mídia aproveita disso e deixa a gente exatamente. refém dos nossos Até, próprios medos, né? exatamente, até assim, ó, os desenhos, né? Que hoje, graças a Deus, já está mudando e tudo. Mas, por exemplo, até os desenhos da Disney, né? Quem são as princesas? Né? Como que elas são? Como que elas têm que agir? Então, tudo isso a pessoa vai assistindo, você vai querer se tornar aquilo, né? Aí você tem uma personalidade que é um pouquinho mais forte, não, mas ser desse jeito é errado. Você tem que ser de uma outra forma, né? Tudo isso vai influenciando. E aí, pegando esse teu exemplo que você trouxe, né, de comparação, eu até trouxe aqui um exemplo de duas crianças, né, duas irmãs, que uma é sempre comparada com a mais velha. Então, uma pessoa que cresce nesse ambiente, sendo comparada uma a outra, e aí ouve que você não é boa, que você tinha que ser como a sua irmã mais velha, que faz tudo, que é esperta, que é inteligente, que sabe fazer tudo, e parará. Ela cresce nesse ambiente e por mais que ela se desenvolva muito bem profissionalmente, que ela cresça, que ela seja uma pessoa inteligente, ela pode carregar esse senso de inadequação. Mesmo que ela tenha evoluído, ela pode ter esse senso de estar sempre inadequada. Né? E eu dou um exemplo para vocês. Até na minha... Conheço uma pessoa, né? Já tive assim, uma conversa com ela recentemente, e ela trouxe um trauma que a gente não sabia. Ela é extremamente inteligente. Né? Concurso, primeiro lugar. Sempre passa nos primeiros lugares. Faculdade, sempre as melhores. Então, assim, era nota no ensino médio, assim, 100, né? Chegar ao final do ano, não sei como que era nas escolas de vocês, mas por aqui era o máximo é 100, né? Sempre no topo, sabe? Pessoa inteligentíssima. E aí, uma questão que ela trouxe era que ela queria saber por que que ela busca tanto essa perfeição, de ser muito inteligente. E isso era um trauma que ela tinha, de que quando ela era pequena, uma pessoa virou para ele e falou assim: oh, você é burra. Essa frase ficou na cabeça dela. Ah, você tinha que ser como fulano, porque você é burra, você não é inteligente. Foram essas palavras que ela ouviu. Então, a partir disso, ela cresceu buscando ser perfeita e ser boa. E ela se tornou boa. Tanto que ela passou em faculdades, passou em concursos maravilhosos, hoje ganha super bem, mas ainda tem esse senso de inadequação, de estar sempre. Por que que eu quero tanto ser boa? Sim, Né? Parece que porque chega uma a, hora que pes- a pessoa que busca a cansa de ser perfeição e perfeito, não né? sabe por quê, que é por causa de É, uma dor, ela vai desenvolver doenças, vários tipos de doenças, que nem o nosso tema aqui, o que isso impacta a nossa saúde, como isso molda a nossa saúde.
se eu preciso ser perfeita para provar para mim e para os outros que eu sou perfeita, é porque tem um vazio muito grande lá dentro e esse vazio vai ser preenchido por sintomas diferentes, colesterol, pressão alta, diabetes, tem muitas doenças É, que vêm desse vazio, dessa inadequação, né? E quase todos nós temos um pouco esse senso sim, de não pertencermos. O sistema que eu falo, o pertencimento, né? A lei do pertencimento, ela é tão forte que a gente, por exemplo, se está num grupo, para você ser adequada, para você pertencer a esse grupo, todos viciados em álcool, por exemplo, e você sabe que o álcool faz mal, ou o doce, ou o alimento, batatinha frita, né? Tudo, para você pertencer, você acaba mesmo não gostando tanto daquele alimento, automaticamente você entra no clã e faz tudo igual para você pertencer, para você se sentir adequada, né? Então, é muito mais forte do que muitas vezes do que as escolhas que a gente faz de ser saudáveis. é. É um piloto automático inconsciente que sempre nos derruba outra vez. Por isso que essa busca constante, né, da gente estar sempre indo atrás de autoconhecimento, de estudos, do que a nova medicina que ela traz para a gente, né, para tentar mudar essa, essa nova percepção, né, ter uma nova percepção das coisas e mudar aquilo que o nosso corpo também reage. Então, a primeira seria isso, né? Seria a nossa autoimagem. E uma outra coisa que sustenta também a nossa identidade são os nossos valores, né? Que são os pilares internos que nós temos dentro de nós e que muitas vezes nos guiam nas nossas decisões, né? Então, pode ser a liberdade, a segurança, a o reconhecimento, a lealdade, a pontualidade também seria um valor e tem inúmeros valores. Cada pessoa tem o seu valor que te direciona na hora de você tomar uma decisão. Nenhum valor é mais importante do que o outro, mas cada um é essencial para o desenvolvimento de cada pessoa. Então, eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? É, por exemplo, tem duas pessoas, uma tem o valor da liberdade muito acentuado e a outra tem o valor da segurança. E elas querem viajar para Paris. As duas podem chegar no mesmo destino, mas a pessoa que tem o valor da liberdade, ela, como que ela vai viajar? Como que seria a forma ideal para ela viajar? Um mochilão, né? Vai, não vê, não pensa se vai dar certo, se não vai. Eu só quero ir, eu quero os desafios, eu enfrento lá na hora. E vida que segue, vamos indo, eu só quero viver. A pessoa que tem esse senso de liberdade, esse valor de liberdade muito forte, é assim, ela quer vivenciar na hora. Se tiver que resolver um problema, ela resolve quando ele surgir. Já a pessoa que tem o valor da segurança muito forte, como ela jamais viajaria assim? Ela precisaria planejar, né? Eu preciso saber quanto que eu tenho, se eu vou ter dinheiro até o final da viagem, que lugar que a gente vai ficar. Teria que ter toda uma programação, todo um planejamento antes para ela se sentir segura e viajar. Porém, ambas vão chegar no mesmo destino, né? Então, cada uma segue com o seu valor. Então, nenhum valor ele é melhor do que o outro. Cada um é essencial para o desenvolvimento, para as tomadas de decisões de cada uma. Ali, se Só a que gente quando não sabe os nossos valores, é uma coisa assim, é, eu como ex-diabética, eu vejo isso, eu até pouco tempo não sabia nem o que era valor para mim, né? Se eu precisava de liberdade ou se eu precisava de segurança. Aí agora uhum, você trazendo aqui, para mim, com certeza a liberdade é mais forte do que segurança, né? E eu sempre acreditava que como eu sou uma pessoa insegura, eu dizia isso para mim. Eu sou uma pessoa insegura, então é óbvio que é a segurança, né? Mas quando você descreve as atitudes, o meu valor maior é liberdade, maior está é, acima da segurança, né? Então a identidade se molda, a gente ter consciência da nossa identidade vai uhum. fazer com que eu não sofra numa viagem, com que eu tenha coragem Exatamente. de fazer. Ontem eu ainda falei com uma moça, ela disse assim, meu pai e minha mãe, eles são novos, ela falou, eles não podem viajar sozinhos porque eles ficam com tanto medo, tão estressados, que eles não conseguem pegar o voo certo,
Eles não conseguem. É porque a pessoa não, ela se perdeu de si mesma, ela não está com a Exato. identidade. E tem pessoas novas que, de fato, eu também era uma pessoa assim, só de pensar, de pegar um voo para um outro país, como assim? Eu vou chegar lá, não vou saber escolher, não vou saber fazer isso, né? Então, eu achava que era segurança, né? Mas então a gente conhecer um pouco dos nossos pontos fracos e ver quais que são Uhum. os pontos mais fortes para a gente tomar decisões, né? E isso vai dizer para o nosso corpo assim: você precisa de mais diabetes, não, você precisa de mais colesterol, não, você precisa de uma pressão alta para você funcionar, né? Exatamente. E isso fica leve quando a gente entende. Fica mais fácil, né? Você se reconhecer, fica mais fácil. É engraçado que você trazendo isso, eu até trouxe aqui, ó. Quando você tem coerência com os seus valores, as suas decisões elas se tornam leves. Por mais que seja uma decisão difícil, né? Você tem que tomar uma decisão bem difícil, mas se está alinhado com o seu valor, aquilo te traz paz. Né? Mas se não está alinhado com o seu valor e você toma uma decisão, mesmo que seja uma decisão fácil, aquilo te traz culpa, te traz frustração, angústia depois. Aí, Justamente por essa falta de alinhamento. É o corpo falando, alinhando com a nossa mente, né? sim. As emoções alinhando com a mente. Tudo. Essas dores que você trouxe, a frustração, a culpa, a falta de coragem de tomar decisão está por trás da diabetes, né? Então, todo diabético sente muita culpa, todo diabético que convive com a frustração e não sabe como resolver isso. Então, são constantes frustrações que a gente vive porque a gente não tem, não consegue ter atitudes, né? Mas é porque por trás tem outras coisas que não estão resolvidas, né? E a gente São não detalhes, sabe o que é pontinhos que a gente não importante. olha, né? São coisas simples que às vezes a gente passa desapercebido, mas que se você desse uma atençãozinha ali, seria muito mais fácil, né? Já Tudo fica mais leve. resolveria já ficaria mais leve. Para mim, o teu E som isso, tá bem baixo. Não sei se é para vocês que estão escutando também. Talvez o fone tá muito longe. deixa eu chegar mais perto aqui, tá melhor? Isso, assim ele fica melhor. Puxa, isso, puxa. É, porque eu acho que ele caiu aqui. Que daí ele fica muito longe. E aí depois, para quem vai assistir a gravação, fica desagradável. Uma falar alto, outra falar Aham, baixo. é. Mulheres que vocês que estão aqui, podem também abrir microfone, podem Isso, com falar, né? certeza. É Muito uma bem-vindas. conversa Quem aqui com chegou todo mundo. depois, a gente já estava na gravação quando vocês chegaram. É muito bom ter vocês aqui. E podem abrir o microfone e compartilhar, porque eu sei que vocês têm contribuições também. Uhum. E aí, um outro exemplo também seria até na questão de trabalho, né? Que muitas vezes a pessoa tem ali aquela exaustão, aquele cansaço mental. Por quê? Justamente pela falta de alinhamento dos valores que a empresa tem com o que a pessoa tem, né? Às vezes entra assim, não, acho que vai dar certo porque é um trabalho bom, um trabalho que dá dinheiro, né? Que pode me ajudar a prosperar, mas a consequência disso vai ser os seus sintomas. Por quê? Porque está desalinhado com seus valores. Por exemplo, você tem um valor muito forte da fidelidade, né? De algo que é justo e de verdade. Tudo que é justo e que é verdade. Aí você entra num ambiente, eu falo porque eu já participei disso, que tem que mentir para vender. Eu não conseguia. Eu olhava assim, não vai, não Sim, vai. Aquilo dali me causava dor, me causava cansaço. Eu fiquei 6 meses num lugar que eu, de fato, era uma estratégia deles, mas para mim era uma estratégia que não condizia com o meu valor. Né? sim, Se talvez isso, para mim não fosse um valor forte para mim, talvez eu conseguiria lidar com aquilo tranquilamente, faria minhas vendas, né? Garantiria tudo, mas era muito forte o meu valor. E eu não conseguia nem olhar para a pessoa e ter que falar alguma coisa. Aí eu pedi para sair, sim. É quanto é justamente porque importante não ter essa clareza, porque é, as pessoas normalmente tomam a decisão, eu arrumei um emprego novo porque lá eu vou ter um bom salário. Aí é, fica alguns meses, daí começa a entrar em burnout, começa a entrar em estresse, não, aquilo lá não é para mim, né? Mas não sabe o que não é para si. Não sabe qual a parte que está é, pegando mesmo.
E normalmente são os valores que estão se confrontando ali, que não estão fechando, né? Então, a verdade, Exatamente. a essência, a autenticidade. Se você é uma pessoa que precisa disso, você não pode aceitar um emprego por causa do dinheiro. Você precisa primeiro conhecer a filosofia da empresa. Aí, se você não tem essa clareza sobre você, você não tem como conhecer a filosofia da empresa. Exatamente. Por isso que é bom a gente estar sempre buscando esse conhecimento, né? Que aí, como a gente diz, as decisões, as nossas escolhas, elas vão se tornando cada vez mais leves. E junto dos nossos valores, nós temos as crenças, né? Que é tudo aquilo que a gente tem como verdade absoluta. São as verdades que vão se consolidando durante a vida, por meio de repetição, né? Por meio das nossas experiências vividas, do que você ouve, do que você fala, do que você pensa. Tudo aquilo dali vai se tornando uma estrutura de verdade para você. E aí o seu comportamento vai ser baseado naquilo. Eu ouso dizer que a crença seja um dos pilares mais fortes que a gente deveria olhar, porque é por meio dele, né, as lentes mentais, que a gente vai interpretar a realidade. E a nossa crença, ela modifica todos esses outros que a gente falou. Ela pode modificar os nossos valores, influenciar nos nossos valores e na nossa autoimagem. Então, por isso que a gente tem que saber quais são as crenças que eu estou tendo. São crenças limitadoras que me limitam a praticar alguma coisa, que me impede, ou são crenças que me fortalecem? Né? O que eu tenho olhado mais para os desafios ou para as oportunidades? Né? Então, essas crenças são coisas que são pontos importantes que a gente tem que olhar para direcionar ainda mais o nosso caminho. Às vezes a gente não sabe o que significa crenças, né? Mas, por exemplo, a crença da escassez, a crença da falta. Se você tem problema no fígado, é porque você tem crença de escassez, que o fígado é o órgão que responde. Se você Aham, tem diabetes, você tem crença de escassez. É o conflito da falta do bocado. O Dr. Rames registrou assim, né? Então, quem tem problema de a crença da escassez tem problema nos dentes, tem problema em todo o sistema digestivo, desde o farejar, desde o mastigar, a língua, a boca, todo o sistema digestivo até o ânus, né? Toda a parte que envolve a alimentação e sobrevivência é impactada pela crença da escassez. Então, né, às vezes a gente não consegue identificar nossas crenças, mas o nosso corpo não mente. exatamente. O nosso corpo nunca conta mentiras, né? Então, se você tem um sintoma físico, emocional, é porque tem algo ali. E as crenças são as verdades que você conta para você. É como se você estivesse contando uma história para alguém. Né? Imagina assim, ó, eu quero saber qual é a minha crença. Imagina que você está conversando com alguém e você começa a contar a sua história. A pessoa que tem essas crenças limitantes, geralmente ela começa a contar uma história de vítima. Né? Eu sou uma pessoa que sofro muito, que passo por isso, que passo por aquilo, e sempre olhando para os desafios, né, pelas frustrações da vida. Então ali você pode ver que as suas crenças, elas são mais limitadoras, né? Geralmente você está com a sua lente mental voltada para os desafios, O negativo. ou negativo. E é engraçado porque quando a gente vê, isso eu falo porque eu já vivenciei essa realidade, quando a gente vê uma pessoa que é muito firme no seu valor, na sua identidade, ela fala com muita firmeza como que ela é, né? Tem até um conflito relacionado a isso, mas ela fala com muita firmeza. Eu sou muito boa no que eu faço. Eu sou uma pessoa muito esperta. Ela se elogia também muito, né? Mas tirando a vaidade por trás disso, mas a questão, quando a pessoa está muito firme nos seus valores, na sua identidade, a gente olha isso como uma pessoa soberba, para você ver, em muitos casos, né, a gente olha para essa pessoa que é firme, não, nossa, ela é posicionada e tudo, como uma pessoa egoísta, como uma pessoa soberba, mas não é. São pessoas que sabem a posição que elas estão, né?
Se a gente tem esse olhar de muito julgador, assim, nossa, que pessoa soberba, não precisa falar que ela é boa. Pode ser porque a minha lente ela está voltada muito para o negativo. Então, eu que não sou boa. E aquilo dali confronta comigo. Então, são realidades que a gente precisa também parar e olhar. Então, tu quer comentar? Só queria, você trouxe bem claro ali, né? Porque a gente é muito julgador, assim, a gente, não, se o outro faz isso é por causa disso. E sempre quando a gente vê no outro é porque tá na gente, né? Então, se eu É. vejo que o outro é soberbo, que o outro é egoísta, o outro é aparecido, né? O outro quer aparecer demais, é porque no fundo eu tenho a dor. Eu queria estar no lugar dessa pessoa, ter essa É. firmeza, esse posicionamento, né? Aí eu pego um espinho e fico cutucando para que ele não tenha tanta soberba. Eu vou cutucar ele um pouquinho para ele também sentir Uhum. um pouco da dor que eu sinto, né? Trazer ele mais para perto de mim é o meu propósito quando a gente julga, né? Então, são coisas. A gente está aqui para se conhecer, né? Para aprender a evoluir, né? Então, se a gente não aprender a enxergar as nossas mimizeiras, nossas fragilidades, a gente não vai sair delas, né? Então, são coisas que se a gente, por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo, né? Não nunca é pelo outro, é sempre por mim que eu faço isso, né? O outro só desperta aquela minha ferida. É isso. E eu só consigo reconhecer aquilo que já é conhecido. Hum, Então, se eu reconheço no outro que ele é soberbo, é porque eu já conheço isso dentro de mim. Eu só consigo reconhecer aquilo que já é conhecido em mim. Então, tudo isso constrói a nossa identidade, né? E a nossa identidade é muito mais do que quem eu sou, mas quem eu acredito que eu sou e quem eu escolho ser, né? E a identidade é isso, é o conjunto das nossas crenças, das nossas memórias, dos nossos valores, né? De tudo que compõe a nossa essência. E aqui eu trouxe um exemplo interessante que como que a identidade, se ela estiver desalinhada, ela pode trazer alguns problemas para a gente. Por exemplo, se você se identifica como uma pessoa sobrevivente, né? Uma pessoa sobrevivente é alguém que precisa lutar para sobreviver. E aí você tem um valor muito forte da força, mas você se identifica como uma pessoa sobrevivente, né? Aí você lutou para conseguir as coisas, né? Você está sempre lutando pela vida. Então você tem a força como um dos seus valores. Dependendo de como é a sua realidade, como você percebe isso, pode ser um problema. Por quê? Porque quando você melhorar de vida, né, que as coisas começarem a dar certo, que você conseguiu aquilo que você queria, você pode se sabotar porque sobrevivência é igual a força. Mas, quando você melhora de vida, ser feliz e leveza não combina com a sua identidade, que é força, que é sempre lutar. Então, uma coisa que vai validar a sua crença são os desafios. Se você pensa que você tem que lutar sempre, a vida ela precisa ser uma guerra para validar a sua crença. Você precisa estar sempre numa guerra, sempre lutando para provar que você é forte para você sobreviver. Então, isso são crenças e são os valores que a gente tem, né? Por isso que muitas vezes, por mais que eu luto, eu tento, eu faço tudo, mas quando chega lá na frente, que as coisas estão dando certo, tudo vira do avesso de novo. Então, vamos rever quais são os nossos valores, né? Sobre que identidade que eu estou firmada. Porque isso pode tá fazendo com que a vida confirme exatamente aquilo que eu penso sobre mim. A gente vê as pessoas que têm tudo para estarem felizes, já estarem se Uhum. sentindo plenas, mas elas têm uma crença tão forte lá dentro que elas nem percebem de que tem que continuar lutando, como você trouxe, né? Então Exatamente. elas não se permitem aproveitar, aí tem que guardar tudo no banco, ou tem que doar para os filhos, ou tem que doar para a igreja, né? É. São aquelas pessoas muito caridosas, cada um usa um jeito para ter uma válvula de escape, ou uma falência mesmo, né? Quando começa o negócio, começa a faturar, começa a dar certo como terapeuta, como um trabalho novo, não. Ah, não, isso aí não está me dando prazer. Eu preciso começar um novo curso.
É um jeito de não aproveitar o momento presente e É, continuar no sofrimento, repetindo o passado, né? é para validar as crenças que a gente tem, né? É igual quem acredita que para você se dar bem na vida, você tem que trabalhar horrores. Você tem que Sim. trabalhar muito, se esforçar muito. E, na verdade, quem acredita assim vai se dar bem trabalhando muito, né? Trabalhando incansavelmente. Mas vai Mas o que eu infartar, acredito vai infartar, né? Mas o que eu acredito é que você pode se dar muito bem trabalhando de forma inteligente, né? É saber trabalhar, é saber fazer o trabalho de uma forma que faça com que ele renda, né? Eu sou rodeada de pessoas que têm essa crença muito forte. Não, você não vai conseguir ter dinheiro se você não acordar às 6 horas da manhã e for dormir meia-noite, 1 hora, trabalhando incansavelmente. né? E aí você vê a realidade da pessoa que não tem, não é uma pessoa que prosperou também, né? E aí você vê outros que trabalham meio período, trabalha ou até horário integral, só que não é um trabalho cansativo e são muito prósperas, justamente porque entendeu que para você crescer, né, você precisa saber trabalhar, né? Saber olhar para o trabalho de uma forma diferente. Então, a nossa mudança, né, a mudança de vida, a mudança de hábitos, a forma como, é, como a gente vai se alimentar, até a forma de olhar para a nossa comida, né, aquilo que é bom para a gente, aquilo que eu vou querer ingerir, como que eu quero o meu corpo, como que eu quero a minha vida, a minha realidade, tudo isso vai depender da forma como você olha para você mesma, né? Quem que é você? Quais são os seus valores? O que que você quer construir? O que que você acredita? Tudo isso constitui a nossa identidade. E quando ela está consolidada, que ela está alinhada, aí a gente está mais saudável. O nosso corpo ele também responde às nossas emoções, né? Então, é, eu consigo tomar uma decisão de uma forma mais leve, eu consigo olhar para um alimento e aquilo me fazer bem, né? Eu consigo melhorar a saúde do meu corpo. Mas quando os valores, as crenças, a nossa intenção, tudo isso está desalinhado, aí o nosso corpo também começa todo o desalinhamento, né? O corpo respondendo. Ele não consegue falar com palavras, ele fala com procedimentos biológicos. Né? O que que nós estamos sentindo, ele fala, a forma dele comunicar é assim. Então, eu queria trazer só aqui algumas doenças, algumas coisas que acontecem quando a nossa identidade ela está desalinhada. Né? Tem até uma frase que eu trouxe aqui, que é assim, ó, não é o que você faz que transforma quem que você é. Né? Você pode fazer, que não é isso que vai transformar quem que você é. Mas é quem você escolhe ser hoje é que transforma o que você faz. Então, como que você se olha é que vai transformar toda a realidade, a forma como você vai perceber o meio, como que você vai fazer diante da realidade. Então, o nosso corpo, ele também responde às nossas emoções, ao que nós sentimos, né? A forma como a gente percebe a realidade e os conflitos biológicos que a Silvana sempre traz no canal dela, ali no grupo e tudo, dependendo da forma como você se olha, como você se percebe, você pode reagir aos eventos da vida de uma forma mais intensa ou não. Por exemplo, uma pessoa que tem firme a sua identidade, né? Eu acredito no. Eu sei a minha capacidade, eu sei até onde eu posso chegar, eu sei se eu sou inteligente, eu sei que o que você fala é só sobre você, não é sobre mim. E se for uma crítica, né, mesmo que for sobre mim, eu recebo como uma crítica construtiva, aquilo não vai me prejudicar. Então, eu sei, eu tenho firme a minha identidade, eu tenho firme os meus valores. Então, o que acontecer no meio não vai interferir em mim. Mas se eu estou fragilizada, né, se tudo isso, as minhas crenças estão, né, desalinhadas, os meus valores, o meio vai interferir. Se você, por exemplo, você está num ambiente de trabalho e você tem firme ali quem que você é, o que que você gosta, né, se você é boa, se não é. Aí vem o seu patrão e te chama a atenção.
Se você sabe quem que você é e está firme na sua identidade, ok, vou melhorar nisso daqui e ponto. Vou fazer, sei que eu sou boa, se o que ele falou é um problema dele, ele está estressado ou não, sigo fazendo o meu trabalho. Mas se as minhas crenças, meus valores estão desalinhados, a minha identidade ela está totalmente em desequilíbrio, qualquer palavra que ele falar, até um tom de voz alto, vai ser uma ameaça para mim. Aí eu já começo. Ah, eu não sou boa. Aí o meu patrão chamou minha atenção é porque eu não sou inteligente, eu não dou conta de fazer isso, eu não vou. Ah, eu não. E agora? Ele vai me mandar embora, eu vou ficar sem emprego. Ai, que medo de perder isso, medo de perder aquilo. E aí começam a surgir os sintomas e às vezes a gente não entende. Ah, é um cansaço do trabalho. Ah, é por causa de alguma coisa que eu comi. E não é. Às vezes é a nossa identidade que está em desequilíbrio e está respondendo ao meio. E não consegue se E posicionar quando o patrão ou mesmo a própria pessoa, quem trabalha é, autônomo, né, não consegue colocar limites. A pessoa exige que você faça coisas que não estão de acordo com você. Quando você não uhum, tem firmeza de quem você é, você vai acabar baixando a cabeça e se esforçando para fazer. Você entra no estresse, né? E isso impacta o coração ali, o colesterol, o adrenal, tudo fica comprometido quando você baixa a cabeça e faz porque o outro te mandou fazer, não porque você acredita que isso é o certo, né? Então, se você trabalha horas demais, você não é recompensado financeiramente, não é reconhecido o suficiente e você continua naquilo, ou você arruma outro emprego e de novo acontece isso de novo, né? Sempre fazem isso comigo, né? Porque eu sou muito bonzinho. Mentira, é porque você não é uma pessoa posicionada, né? Então, a gente se vitimiza. Não, é porque eu sou muito bonzinho, eu faço demais para o outro, né? Eu fiz isso a vida toda, né? E era só porque a gente não tem coragem, não sabe o que a gente quer, a gente não tem uma identidade clara. O buraco é exatamente. muito mais embaixo do que aquilo que a gente ser bonzinho. O bonzinho é uma É. E máscara até, que a gente usa. aham, verdade. E até assim, ó, problemas na pele, né? Pessoas que têm mancha de pele, que têm espinhas, que têm uma pele oleosa, Melasma, às vezes doenças o autoimunes. melasma, né? Às vezes acha que ah, não, é porque eu peguei um sol. Ah, é porque eu Eu passei por trabalho na outra. frente da tela o dia inteiro. É, exatamente. Mas não sabe que é porque a sua identidade ela está em desequilíbrio e um ataque, o corpo ele reage como se você estivesse atacando a sua integridade. Então é uma forma do nosso corpo reagir como proteção para a gente mesmo sobreviver àquilo que está acontecendo. Né? A pessoa está me xingando, né? O patrão veio, falou algo comigo. Se eu recebo aquilo como um tipo de humilhação, o meu corpo vai tentar me proteger dessa humilhação, desse ataque. Então ele cria essa barreira, né? Essas espinhas, esse melasma, essa mancha, essa Fibromialgia oleosidade no na pele. rosto, nas mãos. É, o problema, né? Nos ossos musculares, tudo Hum. isso, essa questão aqui no pescoço, dor no pescoço, aí acha que é porque está numa posição ruim, que eu fico sentada de mau jeito. Vamos ver se contam as suas crenças, né? Para saber se realmente é o seu mau jeito, se é alguma coisa que você está usando, ou se são as suas crenças que está levando o seu corpo a tentar te proteger e você está sentindo esses sintomas, né? E essa das crenças limitantes é um sentimento muito comum para quem tem isso, né? É o medo, porque quase toda pessoa que tem crença limitante, ela tem medo de tomar alguma decisão. Ela tem medo de enfrentar algo, ela tem Ela vai medo magoar o outro. de magoar, geralmente é o medo. E um sintoma muito comum relacionado ao medo é a ansiedade. Então, vemos aí quantas pessoas que não têm, né? Crises e crises de ansiedade, é um medo constante do que está por vir, de enfrentar algo, de fazer algo, né? Aí vem a, a, o conceito que muitos usam aí, o que é ansiedade? Né? Que a medicina tradicional traz, e quando a gente vai ver, são as nossas crenças ali que estão nos limitando, e aí o nosso corpo está tentando reagir, tentando mostrar, olha aqui, ó,
tem algo que você está pensando que está fazendo com que eu reaja assim para te proteger. Sim, a Então, ansiedade, ela é sinônimo de eu estou pronto para a guerra. exatamente. Né? A gente fica nessa luta constante para sobreviver a algo, né? Esse Sim. estresse constante, e aí vem esse medo de enfrentar alguma situação. E também essa questão da identidade pode trazer essa falta de pertencimento. Né? Quando eu me perco de mim, eu acho que todo mundo não quer ficar perto. Né? Quando a gente sente, nos abandona, é a forma como a gente enxerga a realidade, né? Tipo uma projeção. Então, se eu me abandono, eu acho que o mundo inteiro vai me abandonar. Então, qualquer coisinha, não me chamou para sair. Ninguém gosta de mim, né? Ninguém quer mais sair comigo, eu não tenho mais amizade, eu não tenho apoio de ninguém. E aí você tem uma retenção de líquido, né? Tem um problema ali nos rins e tá achando que é falta de água, né? Que é alguma coisa que comeu, alguma coisa que tomou e não sabe. São as nossas crenças limitantes, essa Aí a sensação pessoa de tira o sal da alimentação, tira o açúcar, é, tira tudo da alimentação, vive uma vida de tristeza porque não pode fazer nada de diferente, não pode sair com. Porque tudo que é lugar que for sair não pode comer, né? Tudo é proibido na alimentação e a pessoa está vivendo uma vida de sofrimento por coisas que de fato não são verdades, né? E no fundo é a sensação de abandono, de ninguém me ama, ninguém me quer perto, uhum. da crença que adotou lá desde da barriga da mãe, né? E tudo isso pode ser resolvido quando a gente começa a olhar para nós, começa a alinhar tudo isso, né? Lógico que nós não estamos livres de passar pelos desafios que a vida oferece. Só que o seu corpo ele pode reagir de uma forma muito mais tranquila, né? Você pode Sei. diminuir os sintomas, as doenças de uma forma muito mais tranquila, se você saber quem é você, o que você gosta, quais são as crenças e até o entendimento mesmo da própria doença, né? Sei. Isso vai E, fazer com que o seu corpo reaja de forma diferente. e a gente não precisa também ter uma mentalidade inocente, não. Agora eu vou fazer uma constelação, vou fazer uma Uhum. terapia, minha vida está resolvida, né? Por exemplo, a sensação de não ter valor, isso começa na segunda semana de gestação. Quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, a proteção que se forma ao redor dos nossos ossos se começa a se formar na segunda semana de gestação. E qual a consciência que a gente tem sobre a gente na segunda semana de gestação? A gente é um grãozinho de areia de tamanho, né? Então a gente acha, não, mas eu sou assim, eu sou assado. A gente Aham. adota tantas mentiras, assim, tantas coisas, crenças sobre a gente, e a gente não sabe que isso é muito mais profundo, né? Então, a questão de valorização, de alto valor, é uma coisa que começou muito antes da gente ter consciência sobre quem a gente é, né? Então a gente só sabe a pontinha do iceberg de quem a gente é. Por mais que a gente se conheça, por mais que a gente faça terapia, a gente sempre vai saber só um pouquinho, né? Porque começou lá, a parte do periósteo começou a se formar, que é a questão de alto valor, da proteção dos ossos, né? E começou a se formar lá. Então, a gente precisa ter bastante paciência com as coisas que são de 50, 60, 30 anos que estão acontecendo com a gente, né? Não é uma terapia que vai resolver, é precisamos sair dessa inocência também, né? Porque a gente vem da mentalidade da dipirona, do eu, toma, ou do Doril. Toma um medicamento. Tomou o Doril, a dor sumiu, né? E não é assim com o autoconhecimento. É muito profundo, então a profundidade vai dar mais resultados, mas é mais lento. Raiane, E nossa, até, a gente teria tanto assunto, né? Não sei se temos só alguns minutos para concluir aqui. E a gente não abriu espaço ainda para os colegas tá. falarem. Não, mas da minha parte eu já encerrei, tá? Ai, Seria só essa questão. Aí eu eu, queria ver se alguém queria comentar alguma eu coisa. sei que tem gente que chegou a primeira vez aqui, pelo menos eu não tinha visto ainda, né? Vou tirar o nosso destaque, se quiserem falar. Podem abrir microfone, podem para vocês todas aparecerem.
Assim eu consigo ver. Quem quiser abrir a câmera, antes da gente encerrar a gravação, quem tiver perguntas, contribuições, ainda temos alguns minutinhos, né? Desculpa, Rayane, te cortar, eu sei que você ia. Não, não, mas já da minha Eu parte aqui aprendi era isso. muito contigo hoje, né? Não sabia que você tinha tanto conhecimento e tanta coisa que agregou no meu trabalho, né? Que Márcia, bom. diga. Não, eu estou aqui, como eu estou no espaço aqui do Pão de Açúcar, às vezes não dá nem para falar muito bem, por causa que vem um microfone, né? Alguma coisa assim. Mas muito interessante tudo que ela colocou, né? E me fiz me fazer aquelas análises, né? Interessante a questão de valor, né? Para mim, eu tenho percebido assim, em mim aquele valor, acho que de autorreconhecimento. É interessante isso, porque, por exemplo, eu tiro, vamos por hoje, eu tiro fotos, às vezes num evento, alguma coisa assim, eu só vejo o meu defeito, eu só vou lá apontar o meu defeito. Olha, isso aqui não tá legal. Ah, isso aqui, que cara esquisita que eu saí. Sabe? Então, é interessante, né? Falei, que coisa que a gente faz com a gente mesmo, né? Por que que esse valor não deveria ser, principalmente acho que nos dias de hoje, né? Com tanto conhecimento, com tanta coisa que a gente vem crescendo, e eu me percebo nesse caminho, né, de crescimento, de autoconhecimento, e vai, mas ainda eu sinto isso, né? É, E é o mas são momento de coisas para ser largar, trabalhado. é o momento de largar o chicotinho. Nossa, quanto eu já evoluí. Porque É, quanto mais a gente vê o quanto a gente mudou a nossa própria história, mais a gente vai ter prazer em continuar mudando, né? E enquanto a gente fica procurando os defeitos, isso dói. Aí a gente é, começa a paralisar. Então, E fazer sobre o isso, reverso que você traz, Márcia. É, quanto eu já mudei, quanto eu já melhorei minha história. E também usar um pouco a comparação, né? A gente aprendeu a se comparar no negativo, então, nossa, e as outras mulheres da minha idade que não estão fazendo essa jornada, onde elas estão, né? Porque é muito pois raro a é, mulher se reconstruir. sim. 99% vai no caminho de, não, é normal ficar doente. Daí a Márcia faz o Uhum. caminho contrário. O que que vai acontecer? A gente vai ficar pegando o chicotinho pra gente e dizendo, não, não estou fazendo perfeito, né? É. E nós estamos fazendo coisas raras aqui, nós não estamos fazendo o que todo mundo faz. Estamos. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. Mas é como você falou, não existe uma varinha mágica, né? Não existe aquele comprimidinho. A gente tem que continuar em frente, indo em frente, né? A cada live como essa, como tantas outras, né? Que a gente cai uma fichinha, a gente vai lá e para analisar. Para e volta ao processo. Vamos lá olhar melhor isso. Por que que dói, né? Alguns gatilhos, né? Recentemente acho que eu estou passando por vários desafios assim para mim, sabe, de reconhecimento de gatilhos. Olha que interessante, né? E gatilhos de sobrevivência mesmo. É uma coisa louca. Às vezes determinado problema, vamos dizer, um desafio que nem precisa ser grande, tá? Uma coisinha à toa, uma discussão, vamos dizer assim, aciona para mim um gatilho de sobrevivência. É Uhum. interessante. Chega, dependendo da situação, eu fico na trêmula. Fica É, paralisado. Aqui que é a tremedeira, né? A paralisia, né? O corpo tá uhum, tremendo para agir, mas a mente está dizendo não vai, porque é perigoso, né? Aí o corpo é, treme, aí causa conflito motor. Aí tem gente que é, desenvolve esclerose, a doença ela, que é uma doença autoimune, sim, o extremo da, tem da paralisia, né? É tão bom, né? Você perceber que você está buscando, assim, esses gatilhos. identificando, Isso, você só apura aquilo que identificando. você identifica. E Aquilo que você você não sabe, percebe. é, e você sabe, né, Silvina, que eu sou, assim, tive essa consequência, né, na minha vida, porque eu tenho esclerose múltipla, Ah, você tem? Nossa, eu não lembrava. é, há 14 anos eu tive esse diagnóstico, mas eu tive um surto, vamos dizer assim, Aham. no diagnóstico. Aí eu me trato com o protocolo Coimbra e nunca mais. Eu levo vida normal, você vê,
vou na academia, eu tenho vida normal, graças a Deus, né? Então, tive só uma situação. Mas hoje eu tenho plena consciência. É esse gatilho, entendeu? É esse gatilho que eu preciso. Não sei se eu posso falar domar, dominar, se eu posso Reconhecer quando ele eliminar. aparece. É, reconhecer, mas eu preciso frear, né? De certa forma. Sei lá. Acolher, eu diria assim que é o momento de se acolher quando você percebe o gatilho, né? Se É, abraçar, dizer, ó, corpinha, você pode sossegar, você não precisa mais entrar em guerra por causa disso, né? Porque quando a é, gente reconhece e aceita que o corpo está fazendo isso, a gente consegue trazer calma para nossa mente, porque é o cérebro que ativa o gatilho e manda para o corpo, né? Então, quando você respira fundo, acolhe com amor aquilo, né? Porque quando você tenta dominar, ele vai fazer mais força. é, é isso mesmo. É Mas verdade, muito bom. verdade. Mas muito boa essa contribuição sua, Márcia, e Silvina também, porque, assim, o nosso cérebro ele tende para a negatividade. Isso é por uma questão de sobrevivência, Uhum. né? Eu tenho que estar Uhum, esperta ao perigo, né? Para uhum, não ser devorado. Primitivamente, é essa a informação que nós temos. Então, se a nossa tendência é essa, então o nosso foco tende para a negatividade, né? Então, uhum, quando eu tenho a consciência disso, bom, isso faz parte de mim como ser humano, assim como todas as outras pessoas, né? uhum, Então, eu posso me compreender um pouco melhor, me acolher, como a Silvina falou, né? Com mais gentileza em relação a mim mesma, uhum. sabendo que eu sou falha, mas estou sempre aprendendo. E estaremos sempre aprendendo enquanto estivermos aqui, né? Então, Verdade. é essa consciência de, opa, isso faz parte de mim enquanto ser humano. Então, eu posso É, me acolher nessa situação e na próxima eu vou fazer um pouquinho melhor, né? é isso, Então, né? essa gentileza, esse autocuidado, ele vai ajudar nesse sentido, né? De lidar com essas questões todas que a vida nos traz constantemente de uma forma mais leve. É, é interessante. Só para finalizar, que eu sei que está terminando aí, não quero tomar o tempo das outras, mas, assim, para mim, a minha experiência nesse sentido, porque como eu venho com esse diagnóstico, o que que acontecia? Quando eu tinha esses gatilhos, né, de ir para a luta, de ir para a guerra, eu achava que era normal, né? Isso acontecia muito num outro trabalho que eu tinha. Então, era o estresse muito grande por conta do trabalho. Então, eu achava que isso é normal, isso faz parte, todo trabalho é assim, eu tenho que ir para a guerra. Então, eu passava por cima de mim. Aí, a diferença de antes para agora é justamente, aconteceu isso, eu senti o meu corpo, opa, né? Isso aqui eu já conheço, esse caminho. Não tenho que passar por cima, não tenho que fazer como eu agia antes, deixar para lá, deixa aqui. É assim mesmo, eu tenho que ir para a luta. Não, é o acolhimento, como a Silvina falou. Então, acho que isso realmente foi a grande mudança. Obrigada, viu? Obrigada. Gratidão. É, olha, nossa hora já completou. A Glaucia comentou, né? Porque que na menopausa, né? Ela se reconstruiu. A menopausa é igual à adolescência, né? A gente não se reconstrói, nós que já chegamos na menopausa, a gente vai, e como todo mundo vai, a gente vai descer ladeira e ir para o caminho da medicação e achar que é normal, como a Márcia falou, ela sempre achava que era normal, né? Então, as coisas normais para o mundo não são normais para o nosso corpo, não são normais para quem quer ter saúde, né? Então, olha, amigas, muito agradecida, Rayane. E toda terça-feira a gente está aqui. Gostaria muito de escutar todas que estão aqui. Eu sei que todas têm a contribuir, mas são nossas regras aqui, né? A gente se reúne por uma hora todas as terças-feiras, né? Então, Raiane, gratidão, porque você se desafiou, Imagina. vir a primeira vez e você tem muito conhecimento, você tem muito a contribuir com as pessoas que não sabem aquilo que você sabe, né? E todas nós temos essa missão, né? A gente aprendeu bastante, a gente aprende bastante, e isso aumenta a nossa responsabilidade, né? Então, vou pausar a gravação aqui e vamos fazer a nossa foto.